podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui do podcast da mineração. Tá? E hoje eu estou aqui com a grande honra e o prazer de estar aqui com o presidente do Conselho Superior aqui da ADIMB, o Marcos André. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Olá, Johnny, bom dia, boa tarde para todos aí, né, que estiverem assistindo. Um prazer estar aqui. Sou um grande apoiador do podcast desde que eu conheci e assisti o primeiro. E acho que o bate-papo aqui vai ser bom, né? Tentar trazer um pouquinho do que é a ADIMB para toda a turma que está aí de alguma maneira envolvida, interessado, seguindo o teu podcast. Estamos juntos agora, né? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade aqui. É sempre bom poder falar um pouco da ADIMB. Eu sou presidente do Conselho da ADIMB no meu terceiro mandato. Não dá para dizer que não gosto, né? Com muito orgulho. Acho que nós estamos aqui para seguir as ideias aí do professor Marini, né? Que nos deixou faz uns anos. É um legado aí dele e de tantos outros que passaram pela entidade, né? Vai ser um prazer aqui poder explicar um pouquinho do que a ADIMB faz, como ela surgiu, né? Perfeito. Pessoal, esse é um programa que eu posso dizer que é um programa muito especial, né? Porque a ADIMB, ela está sendo patrocinadora aí oficial do podcast da mineração, porque a ADIMB é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. É uma entidade que reúne empresas e instituições do setor mineral com a missão de promover o desenvolvimento técnico e científico, bem como a capacitação de recursos humanos para a indústria mineral do país. Como eu falei, o Marcos é presidente do Conselho Superior da ADIMB. Marcos, conta pra gente um pouco da história da ADIMB e como é que ela foi criada. Bom, Johnny, a ADIMB ela foi criada em 1996, né? Originalmente com a denominação de Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira, essencialmente numa sala dentro do Ministério de Minas e Energia. Nesse tempo, em função da necessidade, né, do país contar com uma agência que fosse mais específica, capaz de promover o desenvolvimento técnico do setor mineral, intermediando, né, as demandas de indústrias, né, órgãos governamentais, instituições executoras de pesquisa técnico-científica na área mineral, realmente atuar como um nó, né, entre as várias pontas do setor. A ADIMB, hoje, a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, ela conta com 40 empresas associadas, nós temos 4 membros natos, né, que participaram desde a fundação, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Agência Nacional de Mineração e o Instituto Brasileiro de Mineração. Aí, por volta de 2018, nós concluímos a elaboração de um planejamento estratégico para a ADIMB, preparando a agência para o que viria, né, para o futuro. E resolvemos, então, entre outras coisas, né, mudar a designação social para o que ela tem hoje, né? Mudamos recentemente o nosso logo também, enfim, essa programação visual, né? Mas ela continua sendo uma entidade privada, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, técnica, financeira, e, essencialmente, busca sempre estar ali na condição de centro de gravidade, de interesses, demandas e busca de solução de problemas de empresas, eventualmente de serviço geológico, eventualmente até de não associados, né? Não é raro. Esse é um pouco da ADIMB. Nós hoje temos, né, aí já se vão quase 28 anos, mas sempre sem, assim, se tem uma coisa que eu acho muito importante, sempre sem perder o norte, né? Ser esse polo de trocas, de interação, exposição que existe de melhor em tecnologias, boas práticas, é importante, né? Assim, a gente entende que nós precisamos ali
expor cada vez mais o profissional, a profissional aqui no Brasil, ao que tem de melhor aí, ao que está dando certo em outras jurisdições, né? Esse é o nosso papel, e a gente busca sempre cuidar dele com muito zelo, né? Exatamente, é uma missão muito importante. A ADIMB tem algumas linhas de atuação, não é? Comenta um pouco para a gente sobre o que a entidade tem feito para identificar, viabilizar, coordenar a execução desses projetos, né, cooperativos entre empresa, governo e universidade. Johnny, nesses 28 anos, nós sempre buscamos atuar em todas as etapas da cadeia de mineração, mas essencialmente o nosso DNA está muito ligado à pesquisa mineral, greenfields, brownfields. Nós vamos essencialmente até a etapa da implantação do projeto. A mina operando, a gente pode contribuir e estamos confortáveis para isso em questões de exploração próxima à mina, brownfield, mas essencialmente o DNA da ADIMB é realmente em resolver questões vinculadas à pesquisa mineral, ao conhecimento do território, né, métodos, técnicas e processos que possam, né, alavancar e expandir o conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Nós temos principalmente 3 frentes, se eu pudesse dividir isso, né? Nós temos uma primeira frente que diz respeito aos profissionais do setor mineral. O que nós buscamos? Sempre desenvolver, né, expor esses profissionais às melhores práticas, como eu disse, tendências de mercado, novas possibilidades de atuação, né, chamar a atenção e explorar vertentes aí da geologia, da engenharia geológica, da engenharia de minas, que eventualmente não são ainda muitas vezes desenvolvidas por aqui. Nesse nosso mundo aí em transformação intensa, nós temos essa preocupação de preparar esses profissionais para essas transformações, né? Isso é fundamental. Uma segunda vertente diz respeito ao intercâmbio, né? Intercâmbio, relações de troca entre profissionais do setor público e privado. Isso a gente faz através de cursos, fazemos também através de eventos, seminários, as famosas expedições internacionais que nós vamos retomar ano que vem, né? Você pegar um conjunto de profissionais, seja do Serviço Geológico Nacional, como acontece, misturado com profissionais de empresas, e levar esse grupo para visitar distritos mineiros, conhecidos, produtores, seja no Chile, seja na Austrália, Estados Unidos, Finlândia, ou seja, isso é muito importante, que você expõe, né, aquela realidade. Então, você atualiza ele ou ela, aquele profissional, fazendo essa exposição àquelas práticas, né, conhecer as jazidas. Nós também temos uma terceira vertente, que é a identificação dessas tendências, processos e tecnologias que se traduzem como inovação para o setor, né? Você pode fazer isso nas expedições, você pode fazer isso trazendo especialistas para ministrarem cursos, capacitações. Então, assim, eu acho que essas três vertentes são as principais, né? Nesses anos todos, é claro que nós tivemos algumas mudanças. A gente sempre buscou misturar os profissionais, ou seja, quem está na empresa pública, quem está na empresa privada, fazer com que haja essa troca, e essa troca se dá nas expedições, nos eventos, nos cursos, nas capacitações, ok, isso é um lado, mas nós também acreditamos que é necessário, às vezes, provocar. E no que nós entendemos que é a nossa competência, nós o fazemos, e se precisamos de parceiros, nós corremos atrás dos parceiros. Acho que aqui a gente fala de construir pontes, né, em tudo que possa engrandecer o espaço de trabalho do profissional, da profissional da mineração, especialmente na pesquisa geológica. Tudo que a gente quer é mais espaço, é mais conhecimento, potencializar tudo que a gente já conhece do Brasil e do que nós podemos ter pela frente aí, né? Um ponto importante nisso tudo que eu estou falando é que a gente escuta o associado. É muito comum até nós termos eventualmente pedidos de não associados, né? Isso é interessante. Na medida do possível, atendemos, mas ficar antenado. O que teu associado tem para dizer, o que ele está buscando, se existe uma necessidade que ele mesmo, às vezes, não identifica. Os nossos cursos recentes para lítio foram um sucesso. Assim,
Realmente é espantoso como é que essa transição para o mundo de baixo carbono está nos colocando aí alguns desafios bem interessantes, né? E eu acho que é isso, assim, se eu pudesse resumir, seria isso. Excelente, Marcos. A entidade também elabora diagnósticos técnicos científicos bem estratégicos, né, por meio de plataformas e fóruns especialistas, correto? Correto. Nós entendemos que a ADIMB deve se manifestar em qualquer iniciativa que, no nosso entendimento, traga benefícios para o setor mineral, né? Isso é um ponto importante, em especial no que tange a execução de políticas e iniciativas que aumentem o conhecimento geológico, a atratividade do Brasil como destino de investimento em pesquisa mineral e mineração. A gente tem sempre que lembrar, o nosso território ele é pouco conhecido do ponto de vista geológico, nós não temos uma escala de detalhe que nos atenda, e nenhum país vai ser capaz de realmente ter todo o seu território mapeado em uma escala de semidetalhe, por exemplo, mas com certeza nós podemos fazer mais, né? E a competição só aumenta, né, Johnny? Você vê que em alguns aspectos nós discutimos ainda sobre o conhecimento geológico, o que tem e o que não tem. E a gente tem que ver quais outros países fizeram o dever de casa, o que está dando certo e o que não deu certo, né? Isso é importante. Então, assim, a gente atua sempre quando nós entendemos que determinada iniciativa pode ser prejudicial ou pode ser benéfica, nós apoiamos ou nós sentamos para conversar, para buscar trazer luz e explicar o nosso ponto de vista de que entendemos que não ajuda. Esse é o nosso papel. Né? Muito bacana, Marcos. Outra linha de atuação da ADIMB é a promoção de cursos e aperfeiçoamento profissionais do setor mineral e, como você já falou, expedições internacionais também, né? Você tem a dizer mais sobre isso? Não, olha, Johnny, eu acho que a expedição internacional é uma experiência super válida. Nós paramos por um tempo, a pandemia cobrou seu preço, né, da entidade, como cobrou de empresas e pessoas, mas nós entendemos que devemos sim retomar. Nós já fizemos 16 expedições internacionais, e justamente com aquele foco, vamos conhecer, né? Vamos conhecer como é que é a mina tal, como é que é o cobre nos Andes, como é que é as recentes minas que entraram em operação na Austrália. Nesse sentido, o que tem de novo, né? Vamos nos aproximar, vamos entender. Então, nesse período, nós fizemos 16 expedições já, levamos profissionais brasileiros para conhecer minas em operação em países como Austrália, Canadá, África do Sul, Chile, Peru. Então, assim, Rússia. Eu acho que a experiência é muito rica, né? Aqui a gente fala mais de uma vivência técnica, de você trocar impressões, experiências, e durante essas expedições é interessante porque você está levando tanto o profissional da empresa privada como o nosso colega de serviço geológico, nosso brasileiro. Então, existe uma troca durante a viagem, não só entre eles, mas do que eles estão vivenciando na visita em si. E isso eu acho que é bastante importante, né? E se eu for falar para você de cursos, já são alguns milhares de profissionais que passaram pelos nossos cursos, né? Normalmente os cursos realizados pré e pós CIMEX-MIN, eles têm uma participação muito forte. Eu comentei com você do curso de lítio, né? É uma grata surpresa, né? Isso é consequência dessa transição que nós estamos passando, né? Pela qual nós estamos passando para uma economia de baixo carbono. Nós agora vamos organizar o próximo CIMEX-MIN em 2024, vai ser a 11ª edição em Ouro Preto. E existe, é perceptível, um forte interesse, né? Agora, como entidade, nós percebemos uma mudança, né? Nós vamos continuar precisando de cobre, níquel, aço, ferro, enfim, mas você vê claramente assim, a corrida para se capacitar em métodos técnicas exploratórias para lítio, para terras raras, para outros minerais, aí, os ditos críticos, né? É interessante, um momento bem peculiar aí. Não, isso é com certeza. Outra linha de atuação, né, que o ADIMB também participa é da rede colaborativa InvestMind.
que tem como principal objetivo atrair investimentos em novos projetos para o setor mineral. Qual o papel da entidade na InvestMine? Olha, a rede colaborativa Invest Mining ela é uma etapa mais recente de um esforço conjunto, né, que nós temos feito para criar e ampliar a disponibilidade de instrumentos de financiamento para pesquisa mineral, sobretudo, algo que já é comum, né, em países que estão na ponta, né, Austrália e Canadá são 2 exemplos, mas aqui no Brasil nós ainda engatinhamos, né. A ADIMB é responsável dentro do InvestMine pelo hub de projetos, né. Mas esse trabalho, ele começou, Johnny, muito atrás. Nós tivemos já 2 tentativas, né? Eu participei de 2, a partir de 2010 ou 12, e eu acho que agora, assim, o InvestMine deu uma cara mais estruturada. Nós, na condição de responsável pelo hub de projetos, estamos aqui para fazer participar dessa triagem, e o que se busca com o InvestMine é você resolver o que eu costumo dizer, o outro pé do tripé, né? O país avançou, nós temos, né, a CBRR, nós conseguimos adotar um padrão para declaração de recursos e reservas internacionalmente aceito, nós estamos aí batalhando por uma série de outras iniciativas, entidades, vamos dizer assim, parceiras da ADIMB, que estão mais atuantes nessa área, mas a participação que a ADIMB pode dar para ajudar e contribuir com a melhoria do ambiente de negócio para mineração, para pesquisa mineral, é justamente, nós entendemos, auxiliar na questão do hub de projetos dentro do InvestMine. A gente sempre acreditou, e eu acho que o Brasil tem que encontrar a sua maneira de fazer, né? Essa disponibilização de instrumentos de financiamento para o setor aí. Excelente, Marcos. Fala um pouco mais, a DIMB também promove simpósios, workshops, seminários, encontros para ter discussão de temas relevantes para o setor. Você tem a falar mais sobre essas promoções? Johnny, a gente realmente tem um longo histórico aí na organização para a execução de simpósios, seminários, enfim, eventos técnicos científicos, tanto sob demanda dos nossos associados, como eventualmente aparece, eu já falei, empresas interessadas, olha, tem uma questão aqui, eu gostaria de... existe algum planejamento para algum evento, para alguma workshop para discussão de determinado tema em determinada região do Brasil, por exemplo. Ok, a gente consegue atender, né? É claro que o associado vai ter sempre prioridade. Para esse ano, por exemplo, nós temos o 8º Encontro de Executivo do Setor Mineral, ele vai ser em Brasília, no dia 15 de agosto. Ele é um evento de um dia, focado em discutir temas estruturantes do setor. Qual é o eixo desse evento esse ano? Vai ser a transição energética, né? A gente tem muito claro, não existe economia de baixo carbono sem mineração. Não adianta, para chegarmos aí, você precisa de mineração, você precisa do aço verde, mas para ter o aço verde você precisa do ferro de alto teor, você precisa do cobre, do níquel, né? Então, não há como, a gente vai continuar precisando. É uma mineração diferente, mas ela vai continuar presente. Além desse encontro de executivos, nós vamos ter de 1º a 4 de outubro desse ano, retomando o Simpósio Brasileiro de Metalogenia, essa vai ser a 5ª edição. A nossa ideia, parceria com a URGS, é fazer esse evento, que ele tem um cunho mais técnico, mas é fazer que ele se torne um simpósio de metalogenia que rode o Brasil, né? Eventualmente o próximo no Nordeste, o próximo depois no Centro-Oeste. A nossa ideia é essa. A gente precisa preservar, né? Nós somos um grande país minerador, a gente precisa ter os grupos de geologia econômica, né? Os grupos de metalogenia, isso tem que estar ativo, porque em qualquer país do mundo que nós vamos, o que nós vemos é assim, são
vai rareando, né? Esses grupos vão acabando, né? Você não vê muita renovação, e é importante ter, né? Manter vivo, porque é daí que surgem os avanços. Então, você não pode simplesmente deixar isso acabar, essa é uma preocupação da entidade. Nós temos também, para 24, o PDAC em Toronto, temos, né, de 3 a 6 de março, nós temos o 11º CIMEX-MIN em Ouro Preto, de 19 a 22 de maio. Por que eu estou falando de 2 eventos de 2024? Porque a preparação para ambos começa muito antes, né? Devemos ter 2 cursos durante esse semestre também. Tem muita atividade, né? Tem bastante, assim, acho que isso é consequência do momento que o setor atravessa, né? Importante. Exatamente. Marcos, estamos chegando aqui à final da nossa entrevista, né? Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o cenário atual, desafios e perspectiva para a mineração aqui no país nos próximos anos. Johnny, eu sou um otimista por natureza. Para mim, o copo está sempre meio cheio. O cenário atual, ele traz oportunidades enormes, né, para o Brasil, não só pelo seu potencial mineral, né, mas assim, eu acredito que, como a gente acabou de falar, a transição para uma economia de baixo carbono vai depender umbilicalmente de mineração. A gente tem quase 3 bilhões de pessoas que têm o consumo de eletricidade de uma lâmpada. Essas pessoas vão querer fogão, vão querer geladeira, vão querer, né, acesso, pelo menos um acesso aí com um padrão de consumo de uma economia de média renda. E para isso você vai continuar precisando de cobre, níquel, ferro, enfim, né, não tem como fugir, né? Mas além disso, tem uma outra coisa muito forte, que é a busca por, né, garantir cadeias de suprimento, por fontes de minerais, né, ditos estratégicos, são aqueles essencialmente que até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar muito, que são os minerais que vão ter protagonismo, né, nessa transição para o mundo mais eletrificado. E eu acho que, diante disso, né, preocupa o quê? Preocupa que nós precisamos e estamos fazendo, aí é uma preocupação, mas nós estamos buscando resolver, que é a necessidade que a gente precisa, como setor, se reinventar, melhorar a nossa imagem, comunicar melhor, né, com a sociedade. Isso aqui é um pouquinho do que o setor como um todo está buscando fazer. Eu acho que a gente precisa realmente, antes de mais nada, explicar e convencer nossos filhos, falo pelos meus, a gente comentava antes de iniciar o podcast, de que somos absolutamente necessários ao mundo de baixo carbono. Não há futuro de baixo carbono sem mineração. Muito embora é muito mais fácil você falar o que tem que fazer, o que tem que produzir, o que vai ter que investir. Outra coisa é você fazer isso acontecer, né? É diferente, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar a sociedade convencida disso, que nós estamos buscando fazer melhor, né? A tecnologia entra nisso, a digitalização, né? Os novos processos, a miniaturização. Você tem tanta coisa nova chegando e a gente tem que fazer o melhor uso disso. Os nossos desafios são enormes como país, né? Logísticos, processos regulatórios, né? A gente tem sempre o licenciamento ambiental complicado. Eu acho que são gargalos que a gente, à nossa maneira, por diversas iniciativas, vamos buscando resolver. O foco da ADIMB, mais uma vez, é em tudo que nós entendemos que pode trazer benefícios, como política mineral, como avanço, né? E a gente precisa, sim, contar, né? É fundamental ter uma ANM com condições de fiscalização eficaz, com recursos financeiros, materiais, né? E, sobretudo, um corpo de funcionários adequados. Assim, é um trabalho grande, né, para uma agência que está precisando de completar seus quadros. É fundamental. Assim, acho que ninguém pode imaginar o contrário. E fazer o melhor uso das técnicas que nós temos hoje, né, das novas metodologias, digitalização, trabalho remoto, né,
Eu vi no seu outro podcast os drones, né, a capacidade que o drone tem de fazer, o papel que ele tem hoje numa geofísica aérea, numa topografia, enfim, reconhecimento, fiscalização, por que não, né? Eu acho que nós devemos fortalecer esse tripé. Tem um negócio aqui que é um mecanismo de investimento, uma perna, padrões internacionalmente reconhecidos, declaração de recursos e reserva, nós conseguimos, né? Com a CBRR, e o melhor conhecimento do território nacional, né? Acho que nós avançamos no segundo pilar, hoje adotamos um padrão de declaração que é internacionalmente aceito, né? A gente tem que fazer o uso melhor da digitalização, dos métodos remotos, da miniaturização, para nos beneficiar em tudo que tem a ver com aumentar o conhecimento geológico. Mas, sobretudo, se a DIMB pode ajudar e contribuir nisso tudo, é manter vivo, né, os grupos de geologia econômica, dizer para a sociedade, olha, isso aqui não você não vai passar sua vida só na picareta e martelo, você tem diversas outras áreas de atuação, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu espero que nós, como entidade, né, tenhamos muito mais décadas pela frente aí para atuar no que nos couber aí para trazer profissionais capacitados para o setor, né? Esse é o grande objetivo no final do dia, expandir, né? Exato. Marcos, gostaria de, em nome do podcast, tá, agradecer a sua presença e a DIMB por estar sendo aqui patrocinadora aqui do canal. Tenho certeza que vamos continuar aí essa luta na comunicação do setor, com a ajuda de uma entidade que tem essa brilhante missão, a gente fazer parte, é uma grande honra aqui para o podcast da mineração. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, Johnny, um grande prazer falar com você e estamos aí à disposição sempre que for necessário. Obrigado pela oportunidade e um abraço. Abraço. Pessoal, esse é aquele momento youtuber que eu peço a vocês, se inscrevam aqui no canal, lembrando que a DIMB é patrocinadora oficial aqui do podcast da mineração. Esse vídeo foi especial para mostrar o que essa agência faz, então vou deixar na tela aí o endereço do site, né? dimb.org.br. Acessem, vejam todas essas linhas de atuações, dos eventos e muito mais. Marcos, muito obrigado. Até a próxima, e pessoal, até a próxima entrevista. Um prazer. Até a próxima, Daniel. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.